Olá a todos, eu sou o Thiago de Aragão e sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica Próxima Jogada. No episódio de hoje nós vamos falar sobre os desdobramentos na crise entre a Rússia e a Ucrânia, que acaba obviamente envolvendo vários outros países, mas também um pouco sobre como que o presidente Putin ele pensa em relação a essa situação, baseado obviamente na percepção de muitos líderes ocidentais em alguns elementos históricos que eu acho interessante trazermos aqui hoje. Bom, sejam bem-vindos. Para vocês que estão assistindo pela primeira vez, muito obrigado. Se gostarem, por favor, se inscrevam no canal. E para vocês que sempre acompanham, muito obrigado também pela audiência. Bom, como vocês estão acompanhando a situação na Ucrânia, mais precisamente na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, ela está ficando cada vez mais tensa e o mundo está o tempo todo, todos os dias, especulando quando seria a data de uma invasão. Já falaram segunda-feira, já falaram quarta-feira, já falaram na semana que passou, já falaram na semana seguinte. Não existe consenso em relação a isso, principalmente porque ninguém sabe. A única pessoa que sabe se chama Vladimir Putin. E o Putin, ele não só sabe quando seria uma determinada invasão, mas como ela seria e, mais importante, se haveria ou não uma invasão na Ucrânia. Agora, no meio de tudo isso, é importante observar como isso está movimentando vários países. Existem países que estão tomando a dianteira, tentando assumir algum tipo de protagonismo diplomático, como a França, por exemplo. Inclusive, a cena do presidente francês Macron numa mesa infinita de um lado e o Putin do outro é algo que acaba sendo bem emblemática dentro do momento que nós estamos vivendo. Tudo isso porque o Macron não quis fazer um teste de Covid russo, que ele era obrigado a fazer, mas independente disso, ele vem tentando tomar a dianteira para tentar achar uma solução. Agora, o problema que ele encontra é um problema muito clássico. O Putin, ele primeiramente ele não está nem afim de ter esse tipo de conversa. Todas as narrativas que o Macron traz, ou representando a União Europeia, ou representando a França apenas, não são narrativas o suficiente para fazer com que o Putin ele veja tudo de uma outra forma. As pressões americanas elas já são um pouco mais diferentes. Os Estados Unidos vão colocando na mesa cada vez mais, amontoando potenciais sanções em cima de sanções. Mas isso também não parece preocupar muito o Putin. Aliás, as sanções americanas elas passam a ter menos impacto quando os países que são alvos dessas sanções são cada vez maiores. Enquanto as sanções elas ficavam focadas no Irã, na Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, esses países eles não são fortes o suficientes para criarem um mercado paralelo se unificando, juntando a relação ou o fato de serem excluídos do comércio internacional para poder, assim, desenvolver um comércio entre eles. Mas quando as sanções passam a envolver a China, a Rússia, o Irã, entre outros, esses são países que têm uma capacidade de produção, principalmente a China, que faz com que o Irã, se ele não está sob sanções da China, por exemplo, ele não se importa muito com as sanções americanas ou europeias. Assim, ele acaba focando mais no seu programa nuclear e continua comprando e vendendo o que for necessário que ele consegue fazer da China, que se mostra uma alternativa viável para aquele determinado momento. Então, as sanções americanas em cima da Rússia, elas têm um peso cada vez menor, a não ser, claro, que a mãe de todas as sanções que o Biden já cogitou e que já saiu na imprensa do mundo inteiro várias vezes seria de excluir a Rússia do sistema SWIFT. O sistema SWIFT ele é um sistema no qual você faz e recebe pagamentos por meio de países, é uma forma dos bancos poderem se comunicar para que transferências elas acabam sendo possíveis de serem feitas de uma forma transnacional. A exclusão da Rússia do sistema SWIFT afetaria pesadamente a capacidade da Rússia de exportar e importar para os países que fazem parte desse sistema, basicamente todos, mas isso não quer dizer que não haveria uma alternativa para a Rússia em lidar com outros países, principalmente com a China. O ponto principal aqui é que
o Putin ele colocou uma demanda que, nos olhos do Ocidente, é uma demanda difícil demais de ser aceita, porque a própria aceitação da demanda do Putin de colocar garantias ad eternum de que a Ucrânia não se juntaria à OTAN, ou até num grau mais difícil de ser analisado pelos países ocidentais, da Ucrânia não fazer parte da União Europeia. Isso são promessas que os próprios países da OTAN não podem fazer, porque isso acaba colocando uma nuvem de fraqueza muito grande em cima desses países. Então, fica muito difícil para o Macron, para o Biden, para o Olaf Scholz conversarem com o Putin buscando alternativas para essa demanda que o Putin colocou na mesa. Ao mesmo tempo, o Putin, para mostrar que ele não está brincando, ele coloca um volume inacreditável de soldados na fronteira com a Ucrânia e também soldados dentro do território da Bielorrússia que poderiam ser utilizados numa eventual invasão com foco em Kiev. Tudo isso faz parte de um plano do Putin para aumentar a sua capacidade de negociação. Mas não quer dizer que tudo isso também seja exclusivamente voltado para uma negociação. É importante entendermos um pouco mais a cabeça do Putin, porque essa questão da Ucrânia ela não é voltada exclusivamente para o problema da OTAN. Existe algo muito maior aí. E esse algo muito maior é a própria releitura que o Putin vem fazendo dos últimos 30 anos. Ele já deixou claro que a maior tragédia, do seu ponto de vista, do século XX foi o fim da União Soviética. E essa nostalgia pela magnitude e pelo tamanho da União Soviética se reflete em muitas das formas que o Putin age. Ele não tem uma economia grande o suficiente, acaba sendo similar à da Itália, para que ele tenha medo de retaliações econômicas. Então, as suas ações elas são voltadas principalmente dentro da concepção, ou seja, da imagem que o Putin faz da própria Rússia, trazendo grandes pesos e grandes contornos históricos de uma história que o próprio Putin fez parte, como agente da KGB estacionado na Alemanha Oriental. Ao longo dos últimos anos, o Putin ele cada vez mais se incomodou com países do Ocidente, até que culminou agora, nesse determinado momento, com a possibilidade de invasão na Ucrânia, mas também com a aliança quase carnal que foi desenhada com a China, de uma forma de excluir o Ocidente da narrativa de buscar algum ponto em comum, ou de coexistência. O Putin ele vem nos últimos anos ficando cada vez mais chateado, se pode para usar essa palavra, com vários países ocidentais por conta de assuntos distintos. E esses assuntos distintos, eles acabam culminando em grande parte da forma no qual ele vem tratando essa questão específica da Ucrânia. Por exemplo, todas as acusações e posições americanas em relação a violações de direitos humanos na Rússia, ou a posição americana e de outros países europeus em relação ao seu grande rival político, Alexei Navalny, que atualmente está preso por fazer narrativas e apenas por tentar ser um candidato presidencial para tentar derrotar o Putin nas eleições. Mas, além disso, toda a dificuldade que os Estados Unidos coloca para que a Rússia ela amplie a relação energética com a Europa. E as sanções já existentes que foram aplicadas não só na Rússia, mas em relação a vários oficiais do governo russo, vários empresários russos, mas também em relação à Bielorrússia, tudo isso acumulou para que o Putin ele tivesse hoje uma postura de tolerância muito baixa a qualquer tipo de negociação que a União Europeia e que os países da OTAN, liderados pelos Estados Unidos, podem trazer à mesa. Então, para muitos, o que está acontecendo na Ucrânia é uma demonstração de uma frustração muito grande. Claro que o peso da questão da OTAN é exatamente a razão que iniciou, é a narrativa inicial dessa abordagem na OTAN, porque para o Putin, ver a Ucrânia dentro da OTAN é algo que tem um impacto muito maior do que ver a Estônia, a Lituânia ou a Letônia dentro da OTAN. Para ele, a Ucrânia, como é historicamente o berço da civilização russa, seria uma perda incalculável, e não só a certeza de que aquilo que aconteceu em 91, no fim da União Soviética, seria algo irremediavelmente
finalizado, sem a possibilidade de que o Putin pudesse, de alguma forma, trazer novamente esse ano, essa era que, nos olhos dele, foi uma era gloriosa para a União Soviética. Então, a abordagem na Ucrânia, ela visa, num efeito prático, excluir e retirar a Ucrânia da esfera de influência ocidental, mas, ao mesmo tempo, ele também visa marcar território de que, a partir de agora, a posição da Rússia ela é completamente contrária à percepção de mundo ocidental e à percepção de mundo daquilo que é liderado pelos Estados Unidos, como ele e o Xi Jinping argumentaram em Pequim durante o anúncio da relação mais próxima entre os dois países, onde eles falam de um inimigo em comum. Se nós vamos ter uma invasão ou não, isso é algo que só o tempo vai dizer. Nós podemos especular, posso dar um chute dizendo que eu acho que vai ter, ou eu acho que não vai ter, mas a gente tem que esperar para acontecer para ver o que vai acontecer. Existem já movimentações, o noticiário já fala sobre movimentações de ataque, ou movimentações onde as tropas já estão se preparando para uma ação de ataque. Essas opções elas seguem abertas, seria uma invasão a partir da Bielorrússia direto para Kiev, ou seria uma invasão pela região de Donbass para anexar uma área que basicamente já está sob controle dos rebeldes, ou seria a criação de um corredor que ligasse Rostov até a Crimeia para garantir essa ligação dessas duas partes do território que o Putin já conquistou em 2014. Pode ser uma dessas três opções, pode ser duas dessas três opções, pode também não ser nenhuma dessas opções. O Putin ele é um mestre do jogo psicológico. E esse jogo psicológico ele faz não só com tropas na fronteira, mas ele também já fez por meio de ataques cibernéticos, por meio de espionagem, por meio de várias outras áreas. Ele é o líder mais realista que existe no mundo hoje. E o fato dele ter uma preocupação menor com a opinião pública doméstica do que Biden, do que Boris Johnson, do que Macron e do que qualquer outro líder ocidental, dá para ele a tranquilidade de seguir exatamente o que ele acha que deve ser feito. E essa intransigência, nos olhos de muitos líderes ocidentais, basicamente é a expressão do Putin do sentimento que ele tem em relação ao papel da Rússia e como que a Ucrânia é uma parte integral do papel da Rússia na história. Conforme os dias vão passando e a possibilidade de uma invasão vai aumentando, a divisão das tropas na região elas vão ficando cada vez mais acentuadas. Hoje, por exemplo, nós temos 1.600 soldados britânicos na Estônia, nós temos 1.500 soldados da OTAN de diversas nacionalidades na Letônia, nós temos 1.000 soldados alemães estacionados na Lituânia e mais 600 soldados de outros países. Na Polônia temos 7.000 tropas americanas, 450 soldados britânicos na fronteira entre a Polônia e a Ucrânia. E na Romênia, por exemplo, nós temos 3.500 soldados americanos e 1.000 soldados franceses, e esse número pode aumentar um pouco mais. A Rússia está com uma capacidade mais distribuída de força ao redor da Ucrânia. Ela tem, obviamente, o grosso dos seus soldados na região de Donetsk e Luhansk, que já é uma área controlada por rebeldes pró-Rússia, mas também existe uma concentração muito grande de veículos blindados, de tanques e de artilharia em algumas áreas da Bielorrússia próximas a Minsk, como na cidade de Baranovich, também em Azipovikny, a Reshitska e Brest, que seriam, dentro da visão, da ótica de países ocidentais, o ponto de partida de uma invasão via Bielorrússia com alvo em Kiev. Dentro do território russo, nós temos tropas bastante estacionadas na região de Rostov, mas ela também vai subindo na fronteira ucraniana pela região de Solot, desde Volgogrado até a região mais próxima da fronteira em Solot, também em Pogonovo, e vai subindo até a fronteira da Rússia com a Bielorrússia. Obviamente também existem uma concentração de tropas importantes na Crimeia, que dá toda essa impressão de que a invasão ela pode partir de qualquer lado, em qualquer direção. Por isso que, dentro da ótica da OTAN, o principal e pior cenário possível seria um ataque diretamente ligado a Kiev, que, segundo as análises feitas tanto aqui em Washington como em Londres e Berlim, seria o foco principal seria trocar o governo, né, tomar o governo do país, e a partir do momento que você toma a capital, você passa a ter o controle
mais facilmente de todo o resto do território ucraniano. A pergunta que é, os aliados, eles responderiam apenas com sanções ou esses soldados franceses, britânicos, americanos e alemães que estão próximos da área, eles se envolveriam diretamente no combate, e esse seria, sem dúvida nenhuma, o pior cenário possível. Conforme os avanços vão ocorrendo, nós vamos gravar novos vídeos, tentar ver o que a gente pode entender de toda essa movimentação e manter os olhos abertos para ver se de fato nós vamos ter uma invasão russa ou se isso vai ser uma estratégia muito grande, muito pesada, ou um blefe do Putin para conseguir algo mais. É importante lembrarmos que o Putin, ele consegue, por meio da criação do caos, ter um poder maior de negociação, onde a normalidade ela acaba favorecendo a pressão econômica. Quando não existe mais uma normalidade no processo de negociação, onde existe uma situação caótica, com medo e pressões psicológicas de vários lados, isso é onde o Putin se sai melhor. O Putin, como eu disse, é o líder mais racional e de visão mais dura que existe no mundo hoje em comparação com qualquer líder ocidental. Então, dentro de um ambiente caótico, ele traz uma vantagem que eu não vejo outro líder no Ocidente capaz de equilibrar e capaz de demovê-lo de ideias no qual ele está convencido. Vamos ficando por aqui, um abraço a todos e conforme novos acontecimentos vão surgindo, a gente vai conversando de novo. Um abraço a todos.